Olá, pessoal! Isso daqui é um podcast, então sejam bem-vindos ao nosso podcast, mas ainda sem nome, porque a gente vai pedir ajuda para vocês para escolher o nome. Então, em algum corte, a gente vai deixar aqui na legenda opções de nome para vocês nos ajudarem e a gente também aceita sugestões. E para estrear esse programa, nós estamos chegando perto do Dia das Mães e nada melhor do que ter um programa especial Dia das Mães e nada melhor também do que trazer a minha mãe para este programa. Uhul! Uma salva de palmas! Uhul! Então, se apresente, convidada. Diga quem você é, o que Eu você sou a faz. Camila, eu sou advogada, mãe da Laís, esposa do João, e é isso. Então, temos aqui um pacote completo: mãe, empresária, esposa, como é que é? Lavadeira, Faxineira. arrumadeira, faxineira. É. Primeira coisa para esse podcast Dia das Mães, né? Especial Dia das Mães. O que é ser mãe para você? Eu ainda não sou, então quero ouvir o que é ser mãe para você. E a gente já não pode se emocionar na primeira pergunta do episódio, tá? Então, Para mim, não foi uma tarefa fácil, mas eu acho que é se abdicar de muitas coisas em prol de outra vida que você gerou. Então, é dar o seu melhor em prol de uma vida que é sua, que faz parte de você. E é isso, para mim ser mãe é isso. que bonitinho, gostei. Pra quem não sabe, Salva de palmas. minha mãe engravidou aos 15 anos, né? Então eu vou deixar ela falar um Para que pouco você sobre. vai falar sobre isso? Vou deixar Tudo ela bom? falar um pouco sobre isso. Sim, não, claro. O editor mandou a gente falar sobre isso, então eu acho que o ar também desligou, tá, editor? Se você, a hora que você puder também, essa questão do ar. É isso, primeiros episódios vão ser Por favor, assim, arrume um no ar, teste, senhor. tá? Obrigada. Então, pra quem não sabe, minha mãe engravidou aos 15 anos e com certeza não foi uma tarefa fácil. Já não seria no mundo atual, com as informações que a gente tem hoje, então imagina há 27, 28 anos atrás, né, que eu já tô prestes a completar 28 anos. Então, fale um pouco sobre, resumidamente, ou não. Resumidamente, Você que sabe. eu comecei a namorar meu marido, que hoje é meu marido, pai dela. Eu tinha 13 anos, conheci ele no colégio. Namoramos muito cedo. Meus pais não falavam muito sobre o assunto, era aquela criação muito metódica, tabu, né? um tabu. Minha mãe não falava nem sobre menstruação da mulher, nada. Eu aprendi tudo ou com a minha irmã ou sozinha. E aí E não tinha engravidei. internet pra procurar Não tinha também, né? nada, não tinha nada. Não que ela seja muito velha E ela, naquela assim, não época. estou culpando ela, mas eu acho que foi a criação que ela teve também na época e ela acho que ela não falava muito sobre isso com a gente. Engravidei, galera, engravidei. Não foi E fácil. a família aceitou? Não. A família virou as costas para mim, todo mundo, a maioria. Minha mãe não sabia o que fazer. E a única pessoa que na época me deu total apoio foi a minha irmã, que eu acho que ela era nova convertida, Nova convertida cristã, né? cristã. E ela ficou muito feliz, ela em nenhum momento me recriminou, mas o restante todos me recriminaram. Meu pai ficou 3 meses sem falar comigo. Minha mãe não sabia o que fazer, aí eu corri para casa da minha avó, que me aceitou. Fiquei uns dias lá, fugida. Meu pai não falava comigo, até que então um dia ele aceitou. E graças a Deus ele me apoiou em tudo, né? Depois de um tempo, acho que também não foi fácil para ele. E a vida dele era a minha filha, era tudo para ele, entendeu? Então, Pra quem conheceu meu avô, não parecia que ele não queria ter um neto. é, Mudou completamente. mudou completamente. Mas assim, falar que foi fácil, não. Na escola eu tive bastante, sofri bastante preconceito. Eu tive que parar de estudar naquela época, porque as pessoas se afastaram de mim, parecia que eu tinha uma lepra. Como que pode uma menina tão nova? O tabu, né? Eu acho que as pessoas pensam, essa daí é rodada, essa daí, são várias Vários coisas. bullying, né? Várias E discriminações. colegas de escola fugiram, amigas, pouquíssimas estavam comigo nesse momento. Sofri muito preconceito, gente. Vocês não fazem ideia. Mas deu tudo certo, cá estou. É casada com o meu pai até hoje, então quem lutou contra não deu Se certo, ferrou. não conseguiu. Inclusive família, tá? Beijo. Temos uma família linda construída hoje. Eu estou casada com meu marido, mas a gente é muito unido, a gente é muito família. A gente foi totalmente contrário a tudo que as pessoas achavam que a gente seria, né? Então,
uma família destruída, uma família não unida, uma família, enfim, um não casamento, né, um casamento destruído, e deu tudo ao contrário. Mas a gente não vai ficar falando muito sobre isso, porque a gente vai falar sobre outras coisas boas também, né? Sim, claro. E se você pudesse dar um conselho para Camila aos 15 anos, quando então você tem a cabeça que você tem agora, a maturidade que você tem agora, e você tá voltando no tempo e dando um conselho para Camila dos 15 anos, grávida, passando por todas essas situações. Qual conselho seria? Um conselho? Um ponto, então se você pudesse voltar lá, sei lá, falaria, olha, continua, eu sei que parece um caos agora, mas vai dar Eu não certo. faria nada diferente do que eu fiz, mas eu falaria, confia em Deus, que Ele está do seu lado e você vai passar por essa, e Ele vai te ajudar e você vai sair dessa. Vai ficar tudo bem. E você já respondeu que você não faria nada diferente, mas não tem nada que você faria. Eu sei que da gravidez não, porque eu já estou aqui, nascida, etc. Mas se tivesse alguma coisa que você fizesse diferente na maternidade, o que seria? Ouviria menos as pessoas ou confiaria mais em você, na construção do pós-nascimento, do eu consigo, eu dou conta? Ah, gente, não foi fácil, mas eu dei conta. Tive a rede de apoio dos meus pais. Eu morava com os meus pais, então não tem como fugir disso. Mas, assim, a responsabilidade toda noite era comigo. Eu que não dormia, eu que não tinha vida. Trazendo um pouco as mães para sua profissão. Né? A gente sabe que para você deu tudo certo, graças a Deus, mas que também não foi um período fácil e que não Deus teve seja louvado. processos sobre isso. Mas hoje eu vejo, que eu acompanho, né, e eu também, a gente conversa bastante sobre isso, mas chegam muitas mães para você, só Jesus na causa, né? Então, Sim. de casos de mães que o genitor abandonou a criança, que não paga pensão, que quer custear, quer dividir todos os custos da vida de uma criança de uma forma não benéfica para a criança, né? Então, conta um pouco sobre isso, dessa parte ruim da maternidade também, né? Porque a maternidade eu acredito que tenha várias versões. Então, para quem tem uma família, para quem tem rede de apoio, é uma coisa. Para quem não tem família, para quem não tem rede de apoio, para quem o genitor não assumiu a criança, ou então deu um trabalhão, é outra versão, né? Eu pego muitas mães feridas, né? Muitas mães machucadas, feridas. Muita gente sem noção também, não vou mentir, tá? Eu não atuo só para a mãe, eu atuo também para o genitor. E são raros, mas existem alguns bons. Quero deixar bem claro aqui. Mas são casos bizarros, assim. Uma cliente minha chegou semana passada, ela tem um filho autista, e esse mesmo filho teve um câncer. E no divórcio, o cara simplesmente fez a divisão lá do jeito dele, Beneficiando ele, né? beneficiando ele sempre. Então, assim, tem que estar com um bom advogado e saber o que está fazendo. Depois começou a não cumprir com aquilo que ele tinha falado, tirou as coisas do nome dele, não ajudou o filho no pior momento da vida dele. Então, assim, tem algumas pessoas que eu falo, gente, falta humanidade. Além de parafuso a menos, que eu acho que não é só isso, eu acho que falta humanidade das pessoas. As pessoas Falta noção, né? estão Falta. frias, não têm amor umas pelas outras, pelos próprios filhos, quem dirá por outras pessoas, gente. Então, são casos horríveis, assim, que eu pego, mas eu também pego, já trabalhei para mulheres que têm 5, 6 filhos e ganhando pouco, não tem nem condições de. Então, eu penso também, gente, vamos se bancar, né? Botar filho no mundo também nessa forma não dá. Eu penso, tanto é que eu fiquei só em uma, e tá ótimo, e tá tudo bem, e não tem conflito. Ah, Graças a eu Deus. deveria ter tido mais filhos. Não deveria nada, eu deveria ter tido o que eu quis, cada Cada um um com a sua sabe, cada vida. um sabe daquilo Mas se que. você não tem condições de ficar botando filho no mundo, né, você vai pagar as consequências disso. É isso que eu penso.
E também essa questão de... É uma responsabilidade, né? Eu acredito que nasce uma vida junto com você e nasce uma responsabilidade. Você é Pro resto da vida. responsável por aquele CPF, gente, pelo amor de Deus. Então, você é responsável por ele. Eu sei que legalmente até os 18, até os 21. É. Mas assim, é seu filho para sempre, sempre vai ser seu filho, você vai se preocupar com ele, e eu acho que isso é o natural. Aqueles pais, aquelas mães que não quer saber do filho, ou não tá preocupado, ou faz maldade pro filho, né? Ou não se preocupa. Não é o exagero também, não é aquela mãe que prende, não é aquela mãe que isola do mundo, da verdade. Também são esses extremos, né? Mas a gente também vê umas mães tão sem noção, os pais também tão sem noção, né? Então, é uma responsabilidade, por isso que faça com essa responsabilidade, com esse pressuposto que existe uma vida ali, e existe um cuidado, um preparo. É só botar vários filhos no mundo e largar, não rola, né? Agora tem uma pergunta pra te fazer. Você conseguiria ficar sem falar comigo? Jamais. Não por nada nesse mundo. Gente, eu já não moro mais com ela, né? Então. Mas a gente se fala todos os dias. Todos os dias. Às vezes a gente manda só um videozinho das Eu cachorras. que vou atrás, tá, gente? Detalhe. Eu tenho uma desculpa boa. É que eu trabalho muito, eu fico muito tempo no celular, no computador. Não. Eu fico coçando. E às vezes eu esqueço, mas não é porque eu não a amo. Olha, esquece da mãe. Não é porque eu esqueço. Mas a gente conhece pessoas que conseguem ficar sem falar com os filhos. Conheço várias, inclusive perto de mim. Conheço pessoas que se ficarem sem falar com os filhos por 2, 3 anos não faz diferença nenhuma. E aí eu não sei, como é que chama isso? Já pegou algum caso assim? É que a gente tem uma experiência próxima, né? Mas eu conheço pessoas assim, e eu não sei, eu não sou mãe, mas eu acho também que eu não conseguiria ficar muito tempo sem falar com meu filho. Na verdade, eu penso em alguns comportamentos de pais narcisistas. Já aconteceu, além de ter gente perto, mas já aconteceu de clientes virem para mim e com aquele comportamento controlador, né? O pai, se ele perder o controle, ele tem que te controlar de alguma forma, ou às vezes com dinheiro. Tem pais que têm dinheiro, né? manipulação. Faz isso que você sempre vai ter isso. Te compara muitas vezes, se você tem outros irmãos. Tenta colocar você, às vezes te diminuir, né, para ele estar em evidência sempre. Então tem muito disso, é surreal e é triste assim de ver que para mim pai e mãe eles são eternos, né? Eu perdi meus pais e perdi minha mãe ano passado, eu perdi meu pai muito jovem, eu jovem, ele também. E assim, eu daria tudo para ter eles aqui hoje, de verdade, gente. Eu não sei como é a relação, não sei como seria assim se eles estivessem aqui, eu deixar de falar com a minha mãe, por mais que você não concorde, você briga, você fala, dá a sua opinião, se você se como é que fala? Vocês discordam, não estão mais convergentes no assunto. Mas tem alguns pais para mim que são surreais. Deveriam tirar esse título. Não, gente, porque a gente é completamente. Não sei se a gente é completamente diferente uma da outra, né? Mas visualmente falando, a gente é muito parecida. Todo mundo fala que a gente é muito parecida. Não sei também. Eu acho que eu sou uma mistura dos dois. Depois vou botar uma foto aí pra vocês verem. Mas, por exemplo, olha o tamanho do brinco dela. Pequeno, muito pequeno. Ela tem muito mais costume de usar salto. Ela gosta das coisas muito mais chamativas. Ela usa brincão, ela usa colarzão. Eu não, eu sou mais básica. Eu gosto. Eu nem sei se isso é básico, eu acho que é um clássico. Ela tem outro estilo. Eu tenho um estilo mais clássico. Eu gosto do menos é mais. A maioria dos meus acessórios são dourados, argolas, assim. Eu gosto do mais é menos. Não, brincadeira. Zoeira. Mas ela é assim, ela tem esse estilo completamente diferente, né? Então, vou dar um spoiler. Ela tem 3 guarda-roupas. Porque depois que eu saí, ela usou o meu guarda-roupa pra colocar as roupas dela e não cabe mais. É mentira. Não é mentira. A gente tem print prova. Tá. É. Tem um guarda-roupa só de sapatos. Sim. Né?
Acho que a gente pode contar. Eu acho que tem mais de 100 pares. Não tem. É mentira. Não, fala a verdade. Não tem. Acho que não tem 100 pares, não. Mentira. Mas tem 99. Mas deve ter 99,5, tô brincando, mas não tem tudo isso, tá? Deve ter uns 30 e pouco. Não, nem a pau. Eu tenho mais de 50. Bom, não sei, não fiz essas contas. Isso Já não fez está, sim, tem mais de 100. isso não está no script. Por gentileza, não está. muda de assunto. Tá bom. Vai. Além do guarda-roupa de sapatos, ela tem quase um guarda-roupa só de bijuterias, tá? Bijuterias, joias. Gente, é uma gaveta, vai exagerar. Não é uma gaveta. Não vai na conversa dela. Falar. Ela fala que eu sou muito exagerada, que eu aumento as coisas. Ela aumenta, ela aumenta. Eu dou uma aumentadinha, eu gosto de dar uma aumentadinha nas coisas. Mas eu juro que ela tem uma gaveta muito grande. Sim. 2 gavetas, vai. É verdade. 2. Muito. Não é uma gavetinha assim, gente. Não é uma gavetinha assim. É uma bela gaveta. Com separador e vários brincos, várias coisas. Eu não. Eu tenho uma maletinha pequena. Eu também não fico muito atrás. Eu também sou bem consumista, tá? Mas é um estilo. Infelizmente eu aprendi isso. Olha. Ou felizmente, né? Uhum. Mas das minhas linguagens de amor também é gastar, né? Então, não, é presente, né? Presente, a nossa linguagem de amor é presente. Não, mas eu não tenho só essa. Você tem só essa. A gente vai deixar a arroba da Laís aqui, que ela cuida do meu marketing também, depois nós vamos falar sobre isso. Uhum. E manda um presente pra mim, e pode mandar pra ela também. Pra ela. Não, pra nós, gente. Não, mandem pra ela. Eu falei pra mim e pra você também. E ela quer fazer parcerias, tá? Então, marcas. Alô, marcas. Lojas de roupas que eu amo, viu? Media Kit dela tá sensacional. Podem pedir, tá? Eu vou divulgar a sua marca com o maior prazer. Ela entrega. Aqui a gente tem, da produção, uma pergunta. O que é mais difícil? Criar um filho ou convencer um juiz? Ah, não, vai. Criar um filho é bem mais difícil que convencer um juiz, velho. Depende. Você não tá na área, né? Ela já viu meus bate-bocas com juízes. Ah, ela é brava, tá? Se você quiser contratar ela como advogada, pode ter certeza que ela vai defender a sua causa, porque ela é... Pelo menos assim, eu vou falar e não tô nem aí. As juízas aqui de Guarulhos, a maioria, tá? A gente atua pelo Brasil inteiro, tá, gente? E muitas vezes também a minha região é de Guarulhos, São Paulo. E eu percebo que as juízas, elas são muito machistas no mundo de hoje. Me dá um exemplo de um caso. É um caso que eu fiz um divórcio e a pessoa, ela tinha gêmeos, pequenos bebês, por exemplo, e a gente não queria que pernoitasse de jeito nenhum com o pai até que os gêmeos completassem ou tivessem o desmame, né? Eles estavam amamentando no seio, apesar de serem gêmeos. E ela foi muito cruel, ela simplesmente falou, não, o pai tem que pegar, porque ele tem que sentir a responsabilidade, mas tirar isso da mãe, falando ainda que tinha que pernoitar, e na verdade ela falou assim, não, porque o pai tem que sentir na pele, mas acho que para mim foi um castigo muito machista no sentido de sempre estar a favor do homem, né? O homem abandona, também, né? O homem não tá nem aí, e elas são a favor, gente, é um absurdo. Então, infelizmente, ainda tem casos assim, e não só em Guarulhos, em São Paulo também, em outras cidades, outras regiões. É uma pena mesmo. Então, acho que é mais difícil hoje convencer o juiz. Se você for uma boa mãe, eu não estou falando de uma mãe que põe o filho no mundo e larga por aí. Estou falando de mãe de verdade, acho que às vezes é mais difícil convencer o juiz. Se eu fosse sua cliente, você me defenderia ou me mandava direto pro... Tipo, vai lá. Tem como ir direto pro juiz? Não, né? Então, advogado. Depende. Se for juizado especial, pequenas causas até 20 salários mínimos. Então, aí você consegue ser advogado. Trabalhista também em primeiro grau, se você quiser ir sozinha também. Mas é sempre ruim, você não vai estar respaldado com um profissional, te dando auxílio, falando o que precisa ser feito, te dando um respaldo por detrás. Há um risco, mas existem possibilidades, algumas possibilidades. E se eu fosse presa, você me tiraria da cadeia? Claro, né? Eu faria... Mesmo se eu tivesse errada? Se você tivesse errado, eu ia falar pra você, você tá errada, mas vamos sair daí. Não, tô brincando. Cara, não, mas é verdade. Eu ia te mostrar. Ela é muito defensora. Eu tenho histórias, assim, engraçadíssimas da época da escola, que uma vez a gente tava, sei lá, ela foi me buscar e ela tava com aqueles papel na cabeça de luzes, aqueles alumínios, sabe?
E ela sempre me buscou na escola, ela nunca deixou eu ir a pé. Raras as vezes que eu fui a pé, ou outra pessoa foi me buscar, ou ônibus, eu não tive isso. Graças a Deus a minha mãe sempre saía de onde Mas a minha estava. mãe não, a gente voltava de busão mesmo. Tá, mas você foi essa Mimada, viu, mãezona. gente? É, Mimada. e me buscava. Aí teve uma vez que ela foi me buscar, e a gente tava subindo a ladeira da escola, indo embora já dentro do carro. E eu apontei pra uma menina e falei, nossa, a menina já quis me bater. Coisa de escola, sabe? Assim, uma coisa. Que na escola a gente acha que a gente é Momento barra. um mulherão, né? Ai, vou bater em todo mundo. Aí eu apontei pra menina, graças a Deus o carro era filmado, mas ela baixou o vidro do carro, cheia dos papelotes na cabeça. Falou, ah, é? Peraí. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E subiu o vidro do carro. Eu falei, vamos embora agora. Tá. E também tem uma outra história de uma menina que a gente brigou. Mas, gente, pessoas brigam, né? É, normal. Mas ela pega a raiva das pessoas que eu brigo. Então, assim, se eu tive uma discussão com uma amiga minha atual, sei lá, eu não posso falar pra ela, a não ser que a briga seja séria e oficial. Aí eu posso falar. Porque ela pega a raiva das pessoas. Ela Nem todo mundo. Não, mãe. Eu tinha brigado na escola, assim, uma briga meio, nos desentendemos, brigamos tal. A menina folgada, né? Não somos mais amigas. E aí a gente voltou a ser amiga, obviamente, e eu pedi pra ela levar a gente no shopping. A gente tava, sei lá, saiu da aula, ela foi me buscar, eu falei, deixa a gente no shopping, assim. E a menina entrou no carro. A menina que eu tinha brigado, pra entender essa parte? Deu, né? Deu. Então entrou várias amigas minhas, mas a menina que eu tinha brigado. Aí ela virou pra mim, falou, o que essa menina está fazendo no meu carro, Laís? Falei, fica quieta e dirige. Eu não quero essa menina aqui. Ela falou tal coisa de você e blá blá blá. Eu falei, só dirige o carro E vai embora. e vai Porque, embora. na verdade. Não, é que ela tem esse perfil, assim. Ela é muito protetora. Então, nada que venha machucar a mim ou falar de mim, eu posso estar errada. Mas se a pessoa apontar pra mim, né, já aconteceu. Você tá mandando minha filha calar a boca na minha casa, né? Não fala assim na minha filha. Então, ela sempre foi muito protetora, O assim, bicho pega, viu, gente? Então, assim, sou brava. não pode fazer nada contra mim que ela. Eu sou muito brava, eu sou muito justa. Eu acho que eu sou muito justa. Talvez por isso eu escolhi a justiça. E sou muito sincera também. Então, assim, não me faça perguntas que você não vai querer ouvir a resposta. Hoje, aos meus 43 anos de idade, eu penso mais para falar. Inclusive, meu marido, ele é muito apaziguador. Às vezes eu acho que até é demais. Ele fala, você tá, como é que ele fala? Exagerando? Não, se expondo. Ah, tá. Não se exponha, não precisa falar tudo. Então hoje eu prefiro não me expor. Com família, com pessoas que eu queria falar várias coisas, eu prefiro ouvi-lo e. Ai. Eu não tô nem aí, assim. Eu sou zero querer agradar alguém, né? Sou cristã, mas eu sou uma aquariana raiz. E se você depender de mim para te agradar, sabe aquelas pessoas que têm um ego aflorado, que você precisa bajular, lamber e fazer e acontecer? Não é meu perfil. Sai fora, porque aqui você não vai ter. Eu realmente, quando eu gosto de alguém, eu gosto de verdade, eu não preciso de bajulação. Então, esse é o meu perfil, né? Eu acho que é isso. Você é muito extremista, né? No sentido de Minha psicóloga fala, gosto. 880. Eu gosto, eu amo, faço o que for preciso, mas se eu também não gostar, acabou. Estou buscando o equilíbrio. É. Viu? Sabrina fala, busca o equilíbrio, meu amor. Estou buscando o equilíbrio. Tudo bem, né? Um Rivotril com gelo, remedinho, de vez em quando, medicada. de vez em quando um remedinho para aguentar algumas coisas. Mas já fui muito mais explosiva antigamente, né? Já foi pior. Meu marido falava assim, você não... Não você tem não, pavio. Não, você não é o pavio curto. A Camila é sem pavio. Sem pavio. Esse é meu Que perfil. se o fogo chegar perto, já explode. Não tem um tempo de queima, né? Mas eu já acho que assimilo mais as coisas. Mais ou menos. Médio. Não é assim. Você queria que eu virasse advogada também? Que eu seguisse seus passos? Não, você tem que seguir o que você ama. Nunca passou pela sua cabeça? Não. Mas já falei? Não, eu já? Nunca. Ai, vai fazer direito. Aliás, gente, a pessoa que mais me apoiou a fazer a transição de carreira foi ela. Mas advogado também tem fama de ser nojentinho, né? Eu tava falando que fui no salão esses dias.
E tinha uma senhora advogada lá, deve ter inaugurado a OAB. Não sei, tô zoando. Meu, que mulher arrogante, cara. Tinha assim, nojo, nojo. Cara, fia o seu ego assim, ó, Não podemos falar. na de vestimenta, veste assim, ego. E guarda pra você, amor. Ninguém quer saber. No seu nhen, entendeu? Seja mais humilde. Então tem sim, tem. É sobre isso, seja mais humilde. Mas É que no tem essa caso eu não fama, sou, tá, né? gente? Eu sou gente boa. É verdade. É verdade esse bilhete. Esse bilhete. E quem é a Camila sem ser advogada, sem ser mãe? O que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies? Eu amo ficar na minha casa, na companhia do meu marido. Nós somos muito unidos. A gente ama estar junto, a presença um do outro é muito bom. Mas eu amo também viajar. Eu faço aula de inglês uma vez por semana. Eu faço academia hoje todos os dias. Tudo bom, Glória? Eu também faço terapia toda semana. Oi, Sabrina, tamo aí. Você não falou Gabriela. Gabi, beijo, querida. E faço inglês. Assim, falar pra vocês. Tô deitando no inglês. Não, mas você fez um intercâmbio. Fiz, gente, eu fiz um intercâmbio de 1 mês no Canadá, mas foi a melhor experiência da minha vida. Foi incrível, conheci pessoas incríveis. O Tommy, a Mickey, né? Meu Deus, Mickey, I love you, I miss you. Pessoas do mundo inteiro, um de cada país diferente. Gente, que delícia conviver com pessoas diferentes, pessoas. Era muito legal, parecia que eu tinha voltado à quinta série, assim, muito, muito mesmo. Até que a professora falava que eu era a bagunceira, lembra? Lembro. Mas era literalmente a quinta série, porque ela ficava ensinando os japoneses a falarem palavrão. Não, só eu, seu pai também. Não, tá, mas vocês estavam em salas diferentes. Não, mesma sala. Mesma sala, nós Ela caímos na ficava mesma sala. ensinando os japoneses a falarem palavrão. Seu pai também. Uhum. E, Eu que levava fama. e pedia para os japoneses ensinarem os ela a falar palavrões de lá. palavrão em japonês. Quando eu chego no Canadá, a professora dela me chama para conversar e fala: muito bagunceira. Como se eu fosse a mãe dela, entendeu? Tipo assim, ela fala a aula Melissa, toda. Ou seja, gente, tive esse papel de mãe, porque ela falou que minha mãe falava a aula toda, ficava brincando. Coloca a legenda depois também em inglês pro pessoal Ah, com certeza, o editor vai fazer. Não, vamos tentar, ué. Não, com certeza, o editor vai fazer esse trabalho. Gente, foi muito legal. Eu amo viajar. Amo. E quais são suas viagens do sonho, assim, as próximas? Nossa, Itália, Grécia, Dubai. Você conhece a Europa? Não é que você já conhece a Europa, né? Eu já conheço uma parte, eu quero conhecer outras, quero voltar e quero. Amo gastar dinheiro com viagem, pra mim é um investimento. Melhor da vida. Mas se você pudesse falar qual a melhor viagem da sua vida, seria o Canadá. Não. Qual seria? Melhor viagem da minha vida? O Canadá pra mim foi a melhor experiência, foi sensacional. Mas tem 2 viagens que eu amei, que é Orlando, que eu conheci. Nossa, Orlando. Sacanagem, né? Não tem o que falar, gente. Mas assim, é consumo puro, entendeu? E também Disney, parque, é cansativo, é lindo. São propostas diferentes. Mas assim, é um sonho de você ver o Magic Kingdom fazer aquele show noturno, né? Lembra? Nossa, lindo. Maravilhoso. Eu levei ela. Mas Barcelona acho que foi sensacional também. Barcelona. Mas não tem uma. Mas são propostas completamente diferentes, né? Os Estados Unidos todo tecnológico, vários parques, experiências de diversão, muita experiência de compra, né? Porque é um lugar, principalmente Orlando, né? É um lugar voltado à compra e Barcelona foi uma viagem voltada à gastronomia, ao turismo, à cultura, da gente conhecer as coisas que o Gaudí fez, né? Muito lindo, cidade histórica. De poder estar mais próximo dessa cultura. Europeia mesmo, antiga, né? E a gastronomia maravilhosa também. Eu nunca me esqueço de um restaurante, não, né? Era tipo um fast food que a gente ia lá, mas eu acho que era local. Pan e Companhia. Pan e Company, ou Pan e Companhia, não sei. É, isso aí. Que eles vendiam um lanche
Não era nem considerado um lanche, né? Mas era uma baguete, assim, não era um pão normal, era uma baguete. E dentro tinha a tortilha. Meu Deus, a melhor comida da minha vida. Nossa, que engraçado, né? E assim, muito bom comer em Barcelona, Muito porque você fala assim, não vou conseguir comer nada. Muito parecido com a nossa... E as tapas, né? Meu Deus, gente, não, Maravilhoso. nós voltamos um bucho de lá. Não, porque Não, andava mentira. muito, Mas né? andava muito, mas eu voltei com o rosto inchado, mas você anda muito. Mas que delícia, que experiência. E frio, né? Eu sou apaixonada pelo frio. Eu não sou do verão. Não, a gente não curte muito verão. Mas assim, amigos de Florianópolis, me chamem, porque eu não sou do Me verão. chamem também, de fazer um ano de casados, quem sabe, né? Viu, Cris? Um ano de casado em Floripa. Querida, te amo. Então, gente, esse foi uma conversa com a minha mãe. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia desse podcast aqui é a gente realmente conversar sobre tudo, né? Viagens, família, profissão, mas esse foi mais voltado para o Dia das Mães. E aproveitando falando nisso, qual é o presente de Dia das Mães que você quer? Uma bota da Arezzo. Nossa, mãe, achei que você ia falar, imagina, filha, só seu presente. Não, mas de novo, vamos gravar de novo. Você fala, não, filha, só seu presente. Seu toba! Nem pensar. Olha, deixa assim que vai ficar engraçado, vai vou todo mundo rir. Vou deixar assim. Além da bolsa Arezzo... Bota. Bota da Arezzo. Eu nem sei qual que é o presente. Arezzo, se quiser patrocinar, mandar uma bota também. Ela quer tudo, gente. Tudo que for de roupa, bolsa, pato, brinco. Ela só quer esse tipo de patrocínio, tá? Mentira. Cursos jurídicos. Que patrocínio que você acha que eu ia querer? Fora isso. Um Airbnb, uma viagem. Pode ser, né? Pode ser. Um hotel. CVC, hotéis. Hotéis, pousadas. Pousadas, que eu amo viajar. Pega a dica. Estou aqui. Agora eu queria fazer uma pergunta, mas não é pra gente se emocionar, então é uma pergunta. Ai, meu Deus. Direta. Como é ser minha mãe? Ai, muito bom, gente. Ela foi uma criança muito tranquila, muito simpática, muito amorosa. E graças à Até educação hoje, né? que eu dei, que meu marido deu, Até hoje, amorosa. que meus pais deram. Não, hoje ela tá mais brincando. É que hoje eu tô mais sincera, né? Mas muito amorosa, uma bebezinha muito boazinha. Ela dormia desde os 3 meses sozinha. Mais pros bebês que não dormem, tem Clara Kassab. Clara Kassab, gente, ela é sensacional, sério agora. Sério, eu não me vejo Consultora... sendo mãe. Eu não me vejo sendo mãe sem Quem é ajuda da Clara. Consultora do sono. A Clara também é advogada, mas ela trabalha hoje com isso. Não, sério, se você tem uma criança que não dorme, por favor, contrate Clara Kassab. É maravilhosa, maravilhosa. É isso, uma bebê tranquila, uma menina muito educada, uma moça muito gentil, que tem muita educação, inclusive até demais, às vezes, para algumas pessoas, né? Mas é isso, a educação que eu dei, que meus pais deram, que meu marido deu, a avó dela, a Silvia também, minha sogra. Ah, sim, isso também. Que ama de paixão ela. Foram minhas segundas mães, né? Sim. Meus avós foram. Isso é sensacional, esse apoio, essa rede de apoio que eu tive, eu sou muito grata a Deus. Nossa, não tiraria nada. E é isso, vamos parar por aqui, porque a gente também teve um falecimento recente na família, né? Então, esse assunto de mãe mexe, né? Porque a gente perdeu a mãe, eu perdi a minha avó. Então, não sei como é que vai ser esse Dia das Mães. Mas estamos aqui. E esse podcast começou a ficar emotivo, então a gente vai parar por aqui. E o próximo, espero que seja ainda mais engraçado, melhor. E é isso. Eu quero mandar um beijo para os seguidores. Um beijo, gente. Falar da minha mãe é algo muito difícil. Não fale. E é isso. Adorei estar com vocês. Uhul! E sigam a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários. Um beijo. Só deixa comentários bons. Ruins não. Tá? Críticas construtivas são aceitas. Ruins vão tomar processo. Já vou logo avisando. Ó, a gente bloqueia e toma processo. Aqui é assim. Aqui na Terra sem lei não, tá? Um beijo. Fiquem com Deus.